Proclamemos o Evangelho, aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciai aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim um boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Irmãs e irmãos que celebram conosco pela Conecta ITV. Esse Evangelho nos apresenta um caso de fake news, uma falsa notícia. Quando os adversários de Jesus não se conformam com a ressurreição e subornam os soldados para que digam que o corpo fora roubado pelos discípulos. Uma notícia falsa que se espalhou, como ouvimos. E hoje, infelizmente, quantas fake news, quantas notícias falsas. Infelizmente, toda a situação do coronavírus ganhou um viés político, onde cada um tenta tirar vantagem pessoal dessa grande crise. E nós cristãos temos que ter muito cuidado. Quantas vezes podemos cair no erro de compartilhar também fake news, notícias falsas, não consultamos as fontes da notícia e vamos propagando a mentira, a falsidade. Então temos que ter muito cuidado e responsabilidade. Não é só porque concordamos com aquela notícia que nos agrada, que nós vamos compartilhá-la, usando até mesmo como um tipo de ferramenta de guerra contra aqueles que pensam diferente. Isso é muito triste. E nós podemos constatar isso nas redes sociais nesses dias. Quanta fake news, tomemos cuidado. Sejamos responsáveis antes de compartilhar uma notícia, consultemos as fontes, porque existe toda uma indústria de fake news. Muita gente trabalhando nisso 24 horas, para nos enganar, para que sejamos nós também propagadores de mentiras. Tomemos cuidado, prestemos atenção. E vimos aqui que os inimigos de Jesus subornaram. Então são discípulos de Judas que só pensam no dinheiro, no poder, e subornam, mentem, ou se deixam subornar por causa do dinheiro e espalham uma falsa notícia. Jesus disse: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Infelizmente, ao longo da história, quanto suborno, corrupção. Quantos fizeram e fazem de tudo pelo poder, pelo dinheiro,
propagando mentiras, enganando, ludibriando. Isso é uma cultura de morte, de egoísmo. E nós estamos celebrando a vida, a verdade, a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Então nós, cristãos católicos, não podemos compactuar com a mentira, com as falsas notícias. Tomemos cuidado, sejamos responsáveis. Antes de compartilhar uma notícia, verifiquemos as fontes. Observemos criteriosamente se aquilo não é uma fake news, para que não sejamos, muitas vezes, na nossa ingenuidade, usados para propagar a mentira. Quiseram sufocar, abafar o anúncio da ressurreição, mas nada pode impedir o anúncio da ressurreição. As mulheres que fazem a experiência do encontro com o ressuscitado voltam alegres e comunicam aos apóstolos, aos discípulos, a boa nova da ressurreição. Então nada pode calar o anúncio da ressurreição. Ouvimos a primeira leitura, um querigma, um anúncio das principais verdades da fé, quando Pedro anuncia: aquele que vós crucificastes ressuscitou. É o querigma, o primeiro anúncio mais importante da fé, que nos mostra o amor de Deus, concretizado, materializado na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Sejamos pessoas pascais, pessoas que colocam a vida em primeiro lugar, não pessoas que geram a morte através da mentira, da corrupção, mas pessoas que promovam e defendam a vida, desde a sua concepção até o seu fim natural nesse mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.